Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muito feliz por estar falando com vocês. Vocês são queridos e amados. Nós estamos juntos aí no canal Reino em Pauta, levando a palavra de Deus até o seu coração. Queridos, nós falamos aqui cerca de 5 reflexões sobre o tema: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E agora, no contexto deste tema, eu dei um novo tema para 2 reflexões que eu vou falar agora. A abertura dos 4 primeiros selos produz a igreja. Olha que tremendo. Então, a igreja é produzida com a abertura dos 4 selos. Que plano incrível de Deus, né? Usando a abertura dos 4 selos para produzir a igreja. Esse é o trabalho de Cristo, do sumo sacerdote, do Senhor, amados irmãos, que através da cruz derramou seu sangue e então pregou o evangelho, né? E o cavaleiro do cavalo branco, a pregação do evangelho, começou a atuar de forma tremenda. Ela vem atuando ao longo desses anos. Olha que louco isso, amados irmãos, né? Você entender que nós somos envolvidos por Deus, pela visão de Deus, para sermos a igreja. Através do desenvolvimento dessa visão, a igreja é produzida. Através da palavra revelada, a igreja é produzida. E a igreja, como eu sempre falo, ela não é 4 paredes, nenhuma denominação, nenhuma nomenclatura religiosa. Ela é realmente um organismo vivo. A igreja, irmãos, sou eu e você, após crer e invocar o nome do Senhor. Muito bem, então essa reflexão, eu quero que você entenda quem você é, você se localize nesse propósito, né? Louvado seja o Senhor. De acordo com o relato de Apocalipse, os primeiros 4 selos não são consecutivos. Ao contrário, eles são simultâneos, não é? Todos eles começam a correr quase que ao mesmo tempo e concluir-se-á ao mesmo tempo. É bem semelhante à corrida de cavalos, de 4 cavalos, onde os cavalos começam e terminam quase ao mesmo tempo a sua corrida. Os 7 selos podem ser divididos em 2 grupos, constituído de os 4 primeiros e depois os 3 últimos. Enquanto os 4 primeiros selos não são consecutivos, os últimos 3 são. Como já vimos, os 4 primeiros selos desvendam a era do Novo Testamento, que é uma era de pregação do Evangelho. Entre a ascensão de Cristo e a sua volta, a pregação do evangelho continuará. Aleluia. As outras principais coisas que eu grifei bastante que acontece é a guerra, a fome e a morte. Olha só, quando você aceita o evangelho, acontece uma guerra dentro de você. Sequencialmente vem o quê? A morte. A morte do quê? Do nosso ego, da nossa vontade, da nossa mente, da nossa emoção, né? E antes da morte vem o quê? A fome, porque o evangelho produz fome. Fome por Deus, fome pelas coisas de Deus e, consequentemente, a morte. Tá? E agora você é totalmente de Deus, totalmente governado por Deus, né? E todas essas 3 coisas, guerra, fome e morte, trabalham juntas para o serviço da pregação do evangelho. Aleluia! Que tremendo, né? E a pregação do evangelho, quando ela é feita, irmãos, acontece algo. O efeito da pregação é a produção da igreja. A igreja é produzida com a pregação do evangelho. Então, os 4 selos revelam, irmãos, a realidade da pregação do evangelho e o efeito que eles têm em produzir a igreja. A igreja produzida pelo evangelho não é um sistema religioso, não é uma nomenclatura religiosa, um grupo que se reúne em nome de tal denominação. A igreja produzida pela pregação do evangelho, ela é o corpo orgânico de Cristo. Ela não é um sistema, ela é orgânica, né? Ela não é um organismo, simplesmente uma organização, ela é um organismo vivo. Então, a pregação do evangelho produz esse organismo. E é tremendo você entender esse plano do evangelho, essa visão do evangelho, o propósito do evangelho, né? Trazer realmente, irmãos, a restauração. Olha que plano lindo de Deus. Deus olhou para a terra e viu o homem separado de Deus, viu o homem distanciado de Deus. Então Deus agora diz: eu vou fazer uma mudança, eu quero o homem de volta para mim, né? Eu preciso ser restaurado na imagem.
Olha só, quando Deus fez o homem, irmãos, ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, né? E essa imagem perdeu o brilho quando o pecado entrou, através de Adão e Eva. E agora o propósito do evangelho, da vinda de Cristo, de Jesus Cristo, é realmente, irmãos, propagar o mistério de Deus, revelando a sua vida, né, que transforma, que sara, que liberta. E então agora você tem o caminho, que é o próprio Jesus, com a bandeira erguida do evangelho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A bandeira do evangelho traz paz. A bandeira do evangelho traz restauração. E agora, então, nós temos esta porta aberta, que é a pregação do evangelho, com a visão, com vistas a produzir a igreja. Então, a igreja é produzida pela pregação do evangelho. E então, quando acontece a pregação, automaticamente a igreja está sendo produzida. Eu e você fomos produzidos como igreja pela pregação do evangelho. Glória a Deus. Por isso, irmãos, valorize a pregação do evangelho. Seja instrumento da pregação do evangelho. Olha para o Senhor e seja um instrumento vivo dele. Esta é a visão da abertura dos 4 primeiros selos e o propósito de Deus em realizar esta grande obra, né? Aleluia. Então, iniciou-se um grande processo. Esse processo que iniciou com a pregação do evangelho, você não venha pensar assim: mas então eu estou todo dia tendo que morrer, né? Realmente, irmãos, nós temos que aprender a morrer todos os dias. Porque não é porque você aceitou o evangelho, né, você creu, que agora você já resolveu todo o problema, agora você não precisa fazer mais nada. Não, não é assim. A graça traz sobre nós a salvação. A salvação judicial produzida através da cruz, produzida através do sacrifício de Jesus, tá? Essa é chamada de salvação judicial. Você é salvo pela cruz, através do sangue que pagou o preço do nosso pecado. Mas a Bíblia ensina, amados, uma salvação chamada salvação orgânica. A Bíblia diz que a salvação é um processo e nós temos que avançar com a salvação. Essa salvação orgânica diz respeito ao reino. E a Bíblia diz que o reino se conquista por violência. Eu tenho que ser violento comigo para conquistar o reino. O que é o reino? O reino é a realidade do Evangelho de Deus ministrada no meu coração e no seu. O reino é a realidade, amados irmãos, da morte. O reino é a realidade da guerra. O reino é a realidade da fome. Então, guerra, morte e fome na sequência. O reino é essa realidade. Porque se eu ouvir o evangelho e não acontecer nada disso comigo, então não aconteceu o reino. O reino é uma realidade. E disse Jesus para aqueles que perguntaram onde estava o reino. Ele falou: o reino está entre vocês. Então a realidade do reino está dentro de vocês. Essa realidade foi produzida, irmãos, com a visão, quando a igreja ganhou a visão, foi restaurada. Então o trabalhar do Espírito dentro da igreja produziu agora a realidade do reino, né? Dentro da igreja está a realidade do reino. Essa realidade que todos os dias bate e se revela de forma tremenda. Então, volte a sua mente comigo agora em 4 selos. Pensa comigo a corrida de 4 cavalos. Pensa comigo o propósito dessa corrida. O evangelho partindo da cruz de Cristo. Ali, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele venceu. Ele disse para o diabo: eu venci. Agora eu sou o Senhor. Eu vou restaurar a imagem que foi danificada pelo pecado, a imagem de Deus. A imagem é o interior de Deus, né? Deus fez o homem e colocou o interior dele dentro do homem. Colocou relacionamento, colocou comunhão. O que o pecado adâmico fez? Cortou essa relação. E agora Jesus, através da cruz, ele fala: agora acabou, eu fiz um sacrifício eterno, eu rompi com isso, e agora eu vou abrir o livro, eu vou romper com cada selo, vou romper com os 4 primeiros selos, isto é, vou estabelecer a pregação do evangelho, a pregação do evangelho que vai causar uma obra tremenda na vida dos meus filhos. A pregação do evangelho vai causar
Aleluia, um tocar tremendo, vai causar uma guerra no interior deles, vai causar uma fome no interior deles e vai causar também uma morte daquele homem velho, porque o homem velho não interessa. Nós agora fomos renovados, comprados, remidos, edificados, reedificados, santificados, restaurados e estamos diante do Senhor. Você é isso, você é essa igreja. Eu quero que você glorifique a Deus por isso nesta manhã. Que você diga: Deus, muito obrigado porque o Senhor veio sobre a minha vida. E agora eu sou uma nova criatura. Agora eu posso pensar com pensamento celestial. Agora eu posso viver com uma vivência celestial. Agora eu posso andar na terra sabendo que eu não sou da terra. Diz a palavra: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Aleluia, vocês são de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Abra o seu coração, entenda e compreenda tudo isso que eu estou falando no Espírito para você e ore comigo. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Fica conosco, fica com os teus filhos, sustenta cada um em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo, um abraço e até amanhã.